Esse conflito entre Rússia e Ucrânia, mais do que todos que a gente já passou na história, ele está mostrando para a gente o quão importante, além da guerra de fato militar, é a guerra de narrativas que são criadas dentro do conflito. Por exemplo, ao mesmo tempo que a Rússia vem atacando posições bem significativas do oeste ucraniano, inclusive próximo ali de Lviv, que é onde está a representação diplomática americana depois que abandonou Kiev desde o início dos conflitos, está bem próximo da fronteira com a Polônia. Além disso, todos aqueles tanques que saíram da região da Bielorrússia, de Belarus, e estavam se aproximando de Kiev, hoje estima-se que esteja mais ou menos a 25 quilômetros da capital, e já começou a se dispersar, no que seria, claro, o movimento para invasão de Kiev, ou seja, finalmente, a dominação da capital. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a perceber algumas notícias de uma tentativa de paz, representantes russos e ucranianos, e a mídia norte-americana falando que a Rússia já está derrotada nessa guerra, e por isso que a paz, inclusive, está desesperada pedindo ajuda financeira e militar à China. O que será que é verdade, hein, pessoal? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esse assunto, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades na descrição. Baratinho, vocês não vão se arrepender. Tamo junto? Ah, claro, pessoal, também, se você gosta do meu trabalho e quiser ter aquela força para eu continuar produzindo conteúdos aqui diários, seja membro, isso ajuda bastante, ou se não, só o like já tá parceiragem aqui, tá? Já fico muito feliz com vocês, tá bom? Então lá, galera, é o seguinte, ó, o que de fato está acontecendo? A gente teve um ataque que colocou em risco o mundo, em atenção o mundo, por quê? Porque a Rússia, ela veio invadindo ali a região da Ucrânia, desde a região do leste, próximo de Donetsk, ao sul, região de Mariupol, por exemplo, Odessa, que também está próximo de ser atacado, e vindo ao norte, a partir de Belarus, para a dominação de Kiev. Só que a região oeste da Ucrânia, que é onde faz fronteira ali com a Polônia e outros países que são membros da União Europeia, e principalmente da OTAN, da Aliança Militar, a Rússia não tinha atacado de maneira mais forte, mais significativa. Pois é, esse cenário mudou na madrugada, né, de sábado ali para domingo. Um ataque bem forte próximo da região de Lviv, que estima-se a mais ou menos 25 quilômetros da fronteira com a Polônia, membro da OTAN, foi realizado. O Andrzej Duda, presidente da Polônia, ficou em estado de atenção, porque, claro, a Polônia, inclusive, ela já ativou o artigo 4º da OTAN, que coloca todos os membros em estado de atenção, e o 5º artigo da OTAN garante que qualquer ataque de um membro fora da OTAN a um país da OTAN, todos os países da OTAN têm que comprar essa briga. Ou seja, resumindo aqui, né, em suma, caso a Rússia ataque uma posição polonesa, naturalmente os Estados Unidos, que é membro da OTAN, é a grande liderança militar da OTAN, vai ser obrigado a comprar essa guerra. O Andrzej Duda, ele está desesperado, está pedindo para a OTAN reforçar, mandar mais tropas ali para a área da Polônia, para a Letônia, Lituânia e Estônia, inclusive alegando que a Rússia pode estar, nesse momento, usando armas químicas, bombas de fósforo, tá? Que tem uma capacidade ali, e a gente sabe, galera, armas químicas e biológicas, elas não podem ser usadas em guerras. Tanto que, por exemplo, a Rússia fez uma denúncia na ONU, alegando que os Estados Unidos, em conjunto com a Ucrânia, tinha produção de armas biológicas, inclusive para espalhar doenças como cólera e tal, na Rússia, talvez não nesse momento, mas no futuro. E aí, enquanto isso, os Estados Unidos falam, não, imagina, era só um ponto, um ponto de pesquisa para medicamentos, mas não é o ataque da Rússia. Percebe a guerra de narrativas, né? Quem está certo? Será que é uma desculpinha que a Rússia está arranjando para atacar o território ucraniano? Ou será que de fato existia ali bases médicas para, como se fosse uma espécie de laboratório químico e biológico para atacar a Rússia no futuro? Para desestabilizar a democracia, para desestabilizar a saúde e, claro, a economia da Rússia no futuro. Não sabe, né? A gente vai ter que contar aí com investigações dos próximos capítulos, mas inclusive a Rússia falou que tem documentos provando que isso de fato está acontecendo, tá? E agora vem a acusação da Polônia, do Andrzej Duda, falando que na verdade a Rússia está sim usando armas químicas e por isso a OTAN deveria agir com mais força, mesmo se não tiver um ataque a um membro da OTAN efetivamente, tá bom? Dentro desse contexto, a Rússia, ela vem avançando também para Odessa, vem avançando para Mariupol, que é super importante na logística da Rússia, porque vai conectar a região de Lugansk e Donetsk ao Mar Negro, lembrando que a dominação da Crimeia, lá em 2014, claro que tem toda a questão que a Rússia alega, que era a maioria russa, tal, essas coisas, mas não dá para esquecer que tem ali Sevastopol, é uma região que conecta ao Mar Mediterrâneo, a Rússia, durante grande parte do ano, tem um oceano que congela. Ter o acesso ao Mar Negro é extremamente interessante do ponto de vista militar e também econômico, claro.
Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a perceber algumas notícias, né? Além dessa dominação, Kiev sendo cercado, por exemplo, por esses tanques. Que olha a tática que a Rússia fez, segundo a mídia ucraniana, tá? Estava avançando ao norte a partir de Belarus, os tanques, chegando a 25 quilômetros da capital, eles agora começaram a se dispersar para atacar Kiev de todos os lados, para ser uma dominação de todos os lados. Claro, pessoal, pensando no sentido de uma guerra, faz muito mais sentido. Se você é atacado por todos os lados, fica muito mais difícil você oferecer uma resistência. Caso a Ucrânia fosse atacada somente pelo norte, ela poderia montar uma barricada, uma força de resistência somente ao norte, e ficaria mais difícil. Agora, quando você vem por todos os lados, fica mais fácil fazer essa dominação. Então, as notícias que vêm falam de um sentido bélico mais perigoso nesse momento. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem notícias, por exemplo, dos Estados Unidos, que o Putin teria conversado nesses últimos dias de maneira desesperada com a China, pedindo armas e dinheiro. As sanções econômicas que a Rússia alega, já fomos mais sancionados durante a época da União Soviética e continuamos crescendo. A gente vai nacionalizar empresas. Pô, vocês estão bloqueando a gente do sistema SWIFT, a gente tem um sistema de comunicação interbancária que pode ser feito somente com a China. Ou seja, eles estão meio querendo menosprezar, falando que isso não vai afetar os interesses da Rússia, né? Não vai fazer com que a Rússia mude de posição somente pelas sanções econômicas. A gente tem jornais importantes agora dos Estados Unidos noticiando que, na verdade, a Rússia está sim mal economicamente, inclusive militarmente. Poxa, militarmente a Rússia é uma megapotência, mas segundo as mídias americanas, estaria pedindo ajuda financeira e militar à China. Entendam como isso novamente é uma guerra de narrativa. O mundo ocidental, ele já colocou como grande vilão, e galera, convenhamos que o Putin tem muita culpa nisso, né? Ele invadiu um território com a justificativa bastante fraca. Mas isso a gente pode falar no próximo vídeo. Mas a construção que a mídia ocidental está fazendo é justamente que o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, é um grande herói, que a OTAN quer salvar a democracia, tal. Percebe? Essa noticiar, por exemplo, que a Rússia está frágil, pedindo ajuda da China, militarmente e economicamente, reforça mais a posição que a Rússia está derrotada nesse momento. Isso não é a narrativa que a Rússia vem passando. O Putin, nas declarações que ele já fez, o Macron, declarações públicas, fala que nem a guerra está saindo de acordo com o que ele não esperava, porque a narrativa ocidental também é que os camponeses estão resistindo, que a Rússia está tendo mais dificuldade. Na verdade, o que a Rússia está fazendo não. É que eles estão atacando pontos estratégicos de energia, comunicação militar, para aí sim, quando a Ucrânia estiver enfraquecida, eles terem o menor número de perdas possível e conseguir dominar a região da Ucrânia, inclusive Kiev, possivelmente nos próximos dias. Mas, ao mesmo tempo, tivemos boas notícias, vindo dos dois lados, da Rússia e da Ucrânia. Percebe como a guerra de narrativas, ela gera muita desinformação, né? Perceba que no mesmo vídeo eu falo de um ataque russo que causa problemas, arrisca, por exemplo, possivelmente uma intervenção da OTAN caso o ataque pegasse na Polônia. Eu estou falando para vocês de uma Rússia possivelmente em crise, segundo a mídia americana, mas ao mesmo tempo de uma possibilidade de paz. E nesse momento, os dois lados estão falando, tá? Tanto o lado ucraniano como o lado russo, eles estão falando que as reuniões, a gente já teve 3 reuniões na Bielorrússia, uma reunião na Turquia, mas as conversas elas nunca pararam. Amanhã, segunda-feira, a gente vai ter uma nova reunião, muito possivelmente por videoconferência, não uma reunião presencial, e é a primeira vez que a gente começa a ver a reunião com otimismo. O lado russo e o lado ucraniano falando que eles aceitam negociar. A mídia americana colocando que na verdade só está acontecendo porque a Rússia está enfraquecida. Será? A grande questão é que a Rússia, ela sempre falou que ela só aceita a negociação, aceita a paz, um cessar-fogo, se tiver o reconhecimento de Lugansk e Donetsk como repúblicas independentes, se a Ucrânia reconhecer a Crimeia como território russo, se a Ucrânia nunca mais fizer uma mudança constitucional, inclusive, que não vai participar da OTAN, e se a Ucrânia se desmilitarizar completamente. Ou seja, são 4 condições. As 3 primeiras, eu até acho que a Ucrânia ela pode fazer, né? Por exemplo, reconhecimento de Lugansk e Donetsk como repúblicas, ou pelo menos dar uma maior autonomia para aquelas áreas. A Crimeia, por exemplo, reconhecer como território russo. Afinal, na prática, já o é mesmo. A promessa de não entrar para a OTAN. O próprio Zelensky falou que está muito decepcionado com a OTAN e não vê mais, pelo menos no futuro próximo, uma entrada da Ucrânia como possível, ou até mesmo uma coisa boa para a Ucrânia nesse momento, mas a última condição acho que é o grande empecilho. Convenhamos, galera, desmilitarizar um Estado, a Ucrânia completamente desmilitarizada do lado da Rússia e da OTAN, na verdade, mesmo que tivesse isolado, nenhum país pode ficar completamente desmilitarizado.
Exército é bom para você ter, para você garantir a soberania. Sabe aquela coisa que é bom para você ter, para você não usar? É mais ou menos essa ideia. Mas se você não tem, isso coloca você numa posição de muita subordinação aos seus vizinhos. A Bielorrússia, a Rússia, etc. E tem um mosaico ali geopolítico que coloca a Ucrânia numa situação bastante perigosa. Então estamos nos aproximando da paz, professor? Então, muito possivelmente sim, mas alguns indícios, inclusive de ontem, mostram que não. Vou gravar um próximo vídeo para vocês com um assunto isolado, falando que tivemos um ataque iraniano a um território que é como se fosse uma área geopolítica de interesses no Iraque americano, que seria uma área também próxima de Israel. Ou seja, o mosaico geopolítico se formando ali no Oriente Médio, e segundo fontes americanas, esse ataque foi autorizado pelos russos. Ou seja, a Rússia autorizando um ataque iraniano a um território do Iraque que pertence aos Estados Unidos e tem negociações com Israel. Será que de fato isso aconteceu? Fica o tema para o nosso próximo vídeo. Beleza? Galera, se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like e se inscreve no canal. Aguarda que eu já vou gravar o vídeo para vocês, tá? Falando sobre esse conflito, para vocês entenderem um pouquinho melhor, porque aí sim as consequências elas podem ser bem negativas. É uma disputa geopolítica, assim, muito grande no Oriente Médio. E a Rússia supostamente autorizando, um ataque iraniano num território do Iraque, que pertence aos Estados Unidos, é prenúncio de uma guerra, aquela proxy war, a guerra por procuração. Ou seja, Estados Unidos e Rússia não se enfrentam diretamente, mas um financia Israel, a Arábia Saudita, outro financia o Irã, e aí a gente pode ter uma nova guerra no Oriente Médio. Se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, galera. Beijos, abraços e tchau!